Olá, sonhadores! Bem, toda quinta-feira eu trago um vídeo que eu trago um pedaço de um sonho, seja meu, seja de um cliente, e como este sonho, a leitura desse sonho impactou na vida prática, seja na minha vida prática como terapeuta e ou deste ou desta cliente. O sonho de hoje é o sonho de uma Valentina. Para quem não me conhece, Valentina é o pseudônimo para mulheres, Enzo para os homens. Não fui eu que criei isso, eu copiei. E esse é um sonho de uma Valentina que estava fazendo o resgate da criança interior comigo. Era um trabalho individual, porque é possível, né? Eu facilito grupo de resgate da criança interior e também faço esse trabalho de forma individual. E era o caso dessa Valentina. Ela trouxe esse sonho depois da gente ter resgatado o bebê dela, que é o primeiro encontro. E esse sonho que ela trouxe, ela sonhava que tinha um bebê, que ela estava tomando conta, mas não era dela. E ele estava muito maltratado, parecia que estava com fome, sujo. E ele tinha na boca um OB. E aí, conforme eu fui fazendo as perguntas e já sabendo como foi a história dela de 0 a 9 meses da primeira sessão, isso também potencializou a compreender um pouco daqueles elementos que apareceram no sonho, né? E foi bastante desafiador, por exemplo, para ela fazer essa primeira fase, tanto que ela não escreveu a história, ela só narrou a história que a mãe mandou por uma gravação de áudio e tal. Ela não gravou a meditação. E para mim ficou... Eu tive essa desconfiança, o quanto essa fase foi muito dolorida, essa criança se sentiu muito ferida nessa fase como bebê, e por isso essa primeira sessão foi uma sessão assim meio travada para ela, foi desafiador para ela fazer as atividades propostas. E muito curioso que nesse sonho esse bebê não era dela, né? Ele estava maltratado. E aí isso também mostrou uma possibilidade que reforçava um pouco do que eu vi ali naquela primeira sessão. Essa resistência dela olhar para esse bebê interior que ela foi. E em relação ao OB, quando ela trouxe esse sonho, se eu não me engano, já foi a fase que ela acredita que menstruou, porque ela não lembra. Ela bloqueou, assim, completamente a idade que ela menstruou. E ninguém lembra, nem a mãe lembra, nem a irmã, ninguém. Meu pai, ninguém. E ela trouxe o quanto era desconfortável para ela a relação dela com a menstruação, né? E uma questão também com a fala. O quanto era desafiador para ela dizer o que ela pensava, o que ela acreditava, o quanto esse tema, comunicação na vida dela, sempre foi bastante desafiador. Então, nessa leitura de sonho, isso abriu uma possibilidade para eu trabalhar com ela alguns exercícios para potencializar o resgate e o contato com esse bebê, e também esse espaço para ela abrir em relação à vergonha, as questões que ela tinha relacionada à primeira menstruação. Então esse sonho foi um dos sonhos assim mais potentes que eu já vi, experienciei num processo terapêutico de resgate da criança interior. E isso me trouxe muita luz sobre quais exercícios propor para ela poder lidar com essas questões, né, da comunicação, como essa questão da amamentação também foi uma questão para a criança interior dela. Então eu considero esse sonho assim muito potente. E o impacto dele na vida prática, tanto para mim, que foi um baita de um aprendizado ter contato com um conteúdo desse, como poder de fato acolher essa Valentina e oferecer para ela possibilidades de um resgate muito potente com essas crianças, né, interiores, né, da fase bebê, da fase que menstruou. Então é isso o conteúdo de hoje. Agora eu vou falar
sobre os grupos de sonho que eu facilito. Eu criei um grupo de sono e sonhos no Telegram. Qualquer pessoa pode entrar. Basta você clicar aqui na minha bio, vai abrir várias opções, e uma delas é o grupo de sonhos do Telegram. Você precisa ter esse aplicativo instalado para acessar o conteúdo, e mesmo ingressando depois do grupo ter sido criado, você consegue ler todo o conteúdo que foi compartilhado até hoje por mim. Eu faço um compartilhamento super tranquilo, então uma vez por semana eu coloco novos conteúdos, o chat é fechado, eu só abro ocasionalmente para enquetes ou perguntas pontuais, isso para não ficar um grupo barulhento e as pessoas de fato terem acesso aos conteúdos que eu venho estudando, praticando sobre sono e sonhos. E tem o grupo de leitura de sonhos, que eu utilizo a plataforma Google Meet. São 2 encontros por mês de 2 horas, aos domingos, de 15 a 17 horas, horário de Brasília. Nesse grupo de sonhos, nós fazemos primeiro a roda de sonhos, depois vem eu leio o sonho de um dos integrantes e depois conto como foi o meu processo de leitura desse sonho. E que também pode ser quando os integrantes querem que eu aprofunde sobre algum tema, algum elemento que apareceu ali no sonho e trazer mais luz sobre isso, o que eu venho estudando, o que eu venho praticando, na minha experiência, o que esse símbolo, o que esse tema pode estar dizendo daquele sonhador, daquela sonhadora, como que isso pode se aplicar de forma individual e de forma geral. E a ideia é que as pessoas que participam desse grupo tenham contato com a forma como eu venho construindo esse meu caminho de aprendizagem de leitura de sonhos, para que elas possam usar na própria vida, seja de forma pessoal ou profissional. E dependendo da quantidade de encontros que de uma determinada pessoa participou, eu incentivo que ela, em algum dos encontros, faça a leitura de um sonho meu, para que ela possa sentir como é que todo esse conteúdo que ela está tendo contato já possibilita com que ela faça a leitura de um sonho. E isso pode encorajá-la a continuar nos seus estudos e nas práticas de leitura de sonhos. E se você quiser fazer parte do grupo, é só me mandar um direct e eu mando as informações e as datas e valores, enfim, para você estar junto com a gente. É isso. Obrigada.